Como falei no comecinho, o nosso convidado é o Alexandre Zaquir, que apresenta o Operação de Risco aqui da Rede TV. Uma curiosidade, porque assim, a pessoa vê o Zaquir apresentando e deve pensar, será que ele é delegado mesmo? Ou não? Ele é um ator que interpreta um delegado. Não é nada disso, ele é um galã de novela, que na verdade desistiu das novelas, sei lá. Conta um pouquinho pra nós dessa história, Zaquir. Você é delegado mesmo, mas não está exercendo mais. Então, deixa eu te explicar rapidinho, pra você entender. Eu sou delegado de polícia, meu cargo de origem, sou concursado, então eu tenho esse cargo, eu tenho estabilidade e tudo. Trabalhei por mais ou menos 5 anos em delegacias da capital, na Zona Leste, onde eu tinha... Eu sabia que ele tinha um pé trabalhou bastante, né? Em que DP você trabalhou? Trabalhei no 65, Arthur Alvim, depois de lá fui parar em Parada de Itaipa, 74 DP, depois 37 Campo Limpo, depois 91 CEAGESP, 78 Jardins... Gente boa. Mas, não, olha, eu vou falar uma coisa pra você, foi a melhor escola da minha vida, foi onde eu consegui ter contato direto com o nosso povo, ver o quanto ele é bom e o quanto ele é sofrido. Tá. Foi uma baita escola. Depois eu fiquei 7 anos no departamento de homicídios, quase 7 anos no departamento de homicídios e proteção à pessoa, onde eu trabalhei atendendo locais, fui titular de equipe, e aí teve um convite, na época, para eu ir para a Secretaria da Saúde para atuar trabalhando no combate de furto, fraude e roubo de medicamento. E coincidiu com o convite para apresentar o Operação de Risco. E que foi o que viabilizou, porque eu saí da polícia, fui designado como corregedor da administração pública. Hoje eu sou corregedor, coordenador lá da Setorial Saúde, da Corregedoria da Secretaria da Saúde, e apresento a Operação de Risco por acaso. Você quer ver? Vou mostrar algumas imagens aí da Operação de Risco que o Zaquir apresenta, um baita sucesso aqui da Rede TV. Vou colocar algumas imagens, é claro que a gente não pode colocar algumas imagens por causa do horário e tal, mas nós selecionamos algumas, olha lá. Aí a pessoa vê ele ali e fala, será que ele é delegado ou ele é apresentador? Não, ele sim, é delegado também, quer dizer, entende do que está falando, né, Zaquir? Eu trabalhei 5 anos em plantões e quase 7 no departamento de homicídios. Então, tudo isso daí a gente teve a oportunidade de viver, de estar próximo. Eu brinco, eu participei do piloto da Operação de Risco como plantonista do departamento de homicídios. Na época do piloto, para quem não sabe, piloto é o primeiro programa, é o programa que você faz para testar se vai dar certo, né? Quer dizer, na época do piloto, você ainda Eu era delegado e estava trabalhando num plantão e aí eu fui acompanhar, a equipe foi me acompanhar e depois, durante a exibição do piloto para as autoridades e tal, acabou tendo um comentário, como ele foi bem, não sei o quê, e aí acabou surgindo o convite, por acaso, nunca planejei isso na minha vida, como eu também nunca tinha planejado ser delegado, para falar a verdade, né? Acabou sendo meio que uma coisa que por acaso aconteceu, mas que me apaixonou. Eu fiquei apaixonado pela profissão. Tá, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele já foi capataz de fazenda, né? É verdade. Tem tudo a ver com o delegado, né? Já era uma escola. Não é, Capela? Já era uma As escola. facas aí, anda, vaca, vai logo, vaca. Não tá pensando, Mas, vai. Zaquir, você como policial, qual foi a operação mais tensa que você já viveu, assim? Nossa, foram diversas situações tensas. Eu acho que uma das mais tensas foi uma tentativa de fuga que teve dentro de uma delegacia que eu estava trabalhando e foi muito tenso, aquele que o pessoal chama de cavalo doido, né? Tem nada a ver com capataz, cavalo doido, tá? E nem a ver com cavalo viciado, tá? Cavalo muito louco. Cavalo muito doido, né? O que aconteceu foi o seguinte, tentaram derrubar a grade da delegacia. Isso existe na mesmo? época, Achei que era só em filme. Na Cara. época tinha preso, isso é uma coisa que a gente tem que hoje reconhecer que melhorou muito, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente vai melhorando a nossa sociedade. O que a gente não pode é desanimar nem parar, né? Mas foram algumas situações extremamente tensas. Essa foi uma delas. Pra quem não se lembra, só para explicar, desculpe eu cortar, é que antes as delegacias tinham presos também, né? Então, eu lembro que aqui em São Paulo era uma rebelião atrás da outra em cadeia. Quer dizer, a delegacia aí do lado da sua casa, os neguinhos, né, ficavam loucos e então, é isso que ele tá falando. Fala-me, te cortei. Eu queria saber uma coisa, mas eu quero que você seja sincero. Eu sou sempre sincero. Eu quero saber o que é mais difícil, correr atrás do bandido ou do Ibope? Olha, eu vou ser muito franco com você. Os dois são difíceis. Os dois são difíceis, mas hoje, para mim, apresentar o programa, ou Operação de Risco, ou estar gravado também, virou meio que um prazer. Não vou dizer que é um lazer, mas é um prazer. Então é uma atividade na qual eu não me sinto nada de penoso, nada de complicado. Sem contar que a gente tem 2 equipes fantásticas, né? Tanto a do Operação de Risco quanto a do Tá Gravado, que cuidam demais disso e me deixam muito à vontade para eu poder fazer aquilo que realmente é a minha função principal, minha função primordial, que
que é hoje ser corregedor lá da Secretaria da Saúde. Então, e se me perguntar se lá é difícil também, eu vou ser muito sincero com você, Tati. É difícil, mas se você tiver esse bom humor que você tem, eu tenho um pouco dele, não tanto quanto você, mas você enfrenta de uma forma as coisas mais penosas, mais difíceis, com muita leveza. Então, a minha vida é assim. Tá. Bom, bem legal. Zaquir, tem uma coisa que me revolta. E eu vou perguntar pra você. Porque, assim, os distritos policiais aqui de São Paulo, muitos deles estão fechados, principalmente à noite, que é a hora que mais acontecem os crimes. Aí você acaba tendo que se deslocar. Nós que temos carros somos privilegiados, mas boa parte da população não consegue se deslocar de um distrito policial para outro para fazer o boletim de ocorrência, enfim, para avisar as autoridades competentes. Você concorda que os distritos policiais têm que ficar fechados ou você acha que eles tinham que voltar a ser abertos como eram antigamente? Olha, eu achei ótima a sua pergunta, ela é mais do que oportuna e bacana para a gente poder esclarecer algumas coisas para as pessoas. Por que um distrito policial ele funciona à noite? Né? Para atender situações de emergência. Né? Por exemplo, você perdeu seus documentos, você precisa ir na delegacia para registrar isso à noite? Não, você não precisa. Né? Você teve seu carro furtado ou roubado, você precisa ir à delegacia à noite? É bom. Por quê? Porque eles vão disparar um alerta, em cima desse alerta o seu veículo já vai ser, a placa dele já vai ser comunicada na rede, etc e tal. Agora, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que acaba desaguando em distritos policiais, que a gente chama quase que de um atendimento social. É um problema de relacionamento, coisas que você não precisaria fazer à noite e que as pessoas, por uma carência, por uma falta de um respaldo social, de outras atividades, por exemplo, como serviço social mesmo, acabam indo para a delegacia. Hoje, a maioria dos distritos que ficam abertos são próximos a metrô. Né? A gente também tem que encarar um outro problema, que é o transporte público. Né? A gente não pode querer resolver o problema do transporte público com a delegacia aberta. Olha, então eu não tenho transporte público, eu vou abrir a delegacia. Então, a gente tem que sempre aprofundar nos problemas sociais e buscar o alicerce desse problema para resolver o problema e não para pôr um remendo, um reparozinho em cima daquele problema. A opção de estar ou não aberto o distrito policial é em função de uma série de fatores. Às vezes em função de efetivo, às vezes em função de uma... segurança, né, dos policiais. Olha, a segurança dos policiais, eu só vou discordar disso de um único aspecto, porque o policial ele tem que enfrentar o perigo. Né? O policial ele não tem que se preocupar com a segurança dele, ele tem que se preocupar com a segurança da sociedade. Só para você entender, é diferente de uma outra atividade onde a pessoa se preocupa com a segurança. O policial, lógico, ele se preocupa com a segurança dele, mas o principal motivo da função dele é cuidar da sociedade, é cuidar dos outros, né? Então eu acho que isso é mais uma opção de política, de administração. E, Tiago, é tranquilo você tocar hoje, você ter hoje serviços que são mais centralizados. Eu acho que às vezes você consegue prestar melhor o serviço. Se a gente tivesse uma rede de transporte público boa, e que levasse a pessoa com agilidade, com rapidez até o local do destino para fazer o boletim de ocorrência, nenhum problema desse tipo ia acontecer. A gente tem que dizer, olha, não, mas eu tenho carro, eu consigo ir na delegacia. Essa não é a solução nossa. A solução é ter transporte público para poder ir e voltar para onde for necessário.